Olá! Bem-vindos ao nosso canal do YouTube da Escola de Ultrassom. Meu nome é Karina Giassi e eu, junto com Augusto, fornecemos conteúdo de qualidade nesse canal, no nosso Instagram. Fique à vontade para seguir que toda semana a gente tem um vídeo novo. Eu falando sobre ginecologia e o Augusto sobre o que ele quiser. Vamos lá! Hoje eu vou falar de um artigo. Você sabe, se você me conhece, você sabe que eu falo muito sobre endometriose. E essa aula breve, esse vídeo breve, ele veio de uma ideia e uma dúvida de uma aluna no nosso grupo de discussão de endometriose. A aluna me perguntou se endometriomas poderiam reduzir. Afinal, ela tinha visto um caso e me mandou as fotos do caso, eu vou mostrar em seguida. E eu digo que sempre que eu tenho uma dúvida que eu não sei responder, eu vou buscar uma resposta confiável na literatura. E eu achei esse artigo também da AISWOG, que é a entidade de ultrassonografia em obstetrícia e ginecologia, que para mim é uma revista de super confiança, de um grupo bem interessante, que fala um estudo ultrassonográfico da evolução natural dos endometriomas ovarianos. Então, a dúvida da moça, da minha aluna querida, foi o seguinte: pessoal, posso pedir uma opinião? Uma paciente de 41 anos, sem queixas, não toma nada, vem fazendo acompanhamento de um cisto no ovário direito há uns 2 anos. As hipóteses sempre foram ou é um dermoide ou é um endometrioma. Ela até fala que aparentemente sem outros sítios de endometriose, quando eu terminar o curso eu vejo algum. Ela entrou no curso faz, sei lá, 1 semana, 2, então ela vai conseguir ver. Mas veja que esse cisto vem apresentando redução de tamanho nesses 2 anos de acompanhamento e a dúvida era: isso pode ser um endometrioma, já que reduziu? Eu perguntei, ela está usando tratamento hormonal? Não. Botou um DIU? Não, não botou DIU. Fez algum outro bloqueio? Fez algum outro tratamento X? Não, não fez nada. Aí eu fui atrás desse estudo. E esse é o caso. Esse é o exame de 2022, em que a gente tem um cisto unilocular de paredes regulares com conteúdo epicogênico homogêneo, uma carinha de endometrioma. E aí, em 2024, o cisto ficou assim, ele deu uma murchada. E na verdade ele mudou um pouco o padrão. Ele ficou menor, com umas paredes um pouco mais irregulares aqui nesse conteúdo mais ecogênico aqui do depositado. E continuou com esse conteúdinho homogêneo. Isso, de fato, representa um endometrioma antigo, vamos dizer assim, um endometrioma que sangrou e ressangrou e tem toda a ação daquele componente de sangramento e cicatrização com fibrina. Então o endometrioma ele vai ficando mais retrátil, mais diferente, com sangue em diferentes idades. Em 2 anos, o endometrioma reduziu de tamanho, alterou sua textura e sua ecogenicidade sem nenhum tratamento. É isso que eu falo. E aí, sobre o que esse artigo vai falar? De novo, eu boto a fotinho do artigo. É a progressão natural do endometrioma ovariano. E é bem interessante porque é o primeiro artigo que documentou a evolução de endometriomas com manejo expectante por um grande período de tempo. Realmente, foi por pelo menos 2 anos. Um estudo retrospectivo realizado entre os anos de 2007 e 2022. Então, o que eles fizeram? Eu achei bem interessante que eles pegaram um período de tempo gigante, pegaram todas as pacientes que eles conseguiram incluir nesse estudo e analisaram mulheres que tinham endometriomas que foram acompanhados mais de uma vez pelo mesmo médico, para não ter viés do examinador, porque postula-se que o mesmo examinador vai medir sempre do mesmo jeito. E ele excluiu as mulheres que se submeteram a qualquer tratamento clínico cirúrgico. Então ele pegou lá um monte de mulher, deixa eu ver se está no próximo slide, não. Pegou um monte de mulher e viu quem que tinha mais de ultrassom feito. Dessas que tinham mais de um ultrassom feito com endometrioma, eles viram qual foi feito pelo mesmo médico. Beleza, não foi excluir.
Dessas que fizeram pelo mesmo médico, eles olharam e falaram qual que teve tratamento cirúrgico e qual não teve. Ah, tiraram as que teve tratamento cirúrgico. Aí depois olharam qual teve tratamento clínico, tiraram de tratamento clínico. Sobrou um monte de endometrioma ali. E aí eles pegaram um antes e depois de cada endometrioma. Das 83 que sobraram dessa galera, eu acho que depois eu boto o fluxograma, 47% reduziram as dimensões dos endometriomas numa média de mais ou menos 4 milímetros. 31% não tiveram nenhuma mudança nas dimensões dos endometriomas. E só 22% dos endometriomas aumentaram de tamanho nesse acompanhamento. Então, o estudo ele discute as teorias mais atuais de formação dos endometriomas e ele postula assim que alguns endometriomas eles podem crescer quando eles começam, nos seus estágios iniciais, onde tem mais estrogênio, mais hormônio circulante, e à medida que o tempo vai passando, eles reduzem o tamanho por conta da redução da vascularização e a consequente fibrose. E fica com esse aspecto. E aí olha o fluxograma que interessante. Pacientes, eles começaram com 1.922 pacientes que tinham endometriose moderada ou severa. E aí, se já não tinha 2 ultrassons mostrando antes e depois de endometrioma ou ultrassons com menos de 6 meses, eles já excluíram e foram 1.200. Sobrou 700. Então, dessas 700 aqui, eles excluíram aquelas que foram feitas por mais de uma pessoa. Sobrou 400. Aí eles excluíram quem teve algum tratamento cirúrgico, quem fez embolização de artéria uterina e quem recebeu algum tratamento hormonal. Sobrou 135. Dessas 135, eles viram que algumas não tinham nem endometrioma. Eles tiraram quem não tinha endometrioma, né? Sobrou 92. Quem resolveu por completo, eles também tiraram, porque pode ser cisto hemorrágico. E aí eles tiraram esses 9. Sobrou 83. Então, veja que uma limitação importante do estudo, a gente começou com 1.900 pacientes, sobrou 83. E eles excluíram completamente as pacientes que optaram por fazer cirurgia ou algum tratamento hormonal. Essas pacientes costumam ser mais sintomáticas. Elas podem ter um padrão de doença mais agressiva, inclusive com transformação maligna. Então, assim, quando você exclui um monte de paciente que teve alguma intervenção, você deixa de olhar para o que aconteceu com aquelas. Isso pode interferir nos números. Então, o estudo, apesar de um estudo bem feitinho, ele tem algumas limitações. E ele responde algumas perguntas sim, outras perguntas ele não responde. Por exemplo, partindo desse estudo, eu posso dizer que a maioria de todos os endometriomas não cresce? Não, eu não posso dizer isso. Por quê? Porque eu não sei o que aconteceu com aqueles endometriomas que foram tratados cirurgicamente ou tratados hormonalmente. Será que teve endometrioma que cresceu e por isso fizeram cirurgia? Será que teve endometrioma que cresceu e por isso resolveram fazer tratamento hormonal? Então, se teve mais endometrioma que cresceu naquele grupo, por exemplo, ele já afeta o número de endometriomas totais. Então, a gente não pode generalizar isso para todas as pacientes. Eu posso afirmar, a partir desse estudo, que a partir de agora eu vou acompanhar clinicamente todos os endometriomas para ver o que acontece? Não. Por quê? Porque a gente não sabe, dentre o contexto de endometrioma, se a paciente está sintomática, se ela tem outras lesões, se ela quer operar, se ela está estressada e realmente quer mesmo operar, se esse endometrioma é mesmo endometrioma ou cisto hemorrágico, enfim, a gente não sabe. Não é uma pergunta que o estudo responde. Agora, posso afirmar que um endometrioma pode reduzir de tamanho? Posso. É isso que o estudo fala. Olha, se você não acompanha o endometrioma, alguns reduzem de tamanho. Então, aqui a gente entra em alguns aspectos técnicos de como analisar um artigo, mas o que eu gosto de falar é cuidado ao ler artigos e generalizar os achados. Essa extrapolação de resultados para a população errada é o que costuma dar mais erro de interpretação de ciência. Quando a gente faz estudos científicos,
para testar uma hipótese, para validar uma hipótese ou para gerar uma hipótese, por exemplo, a gente, dentro do estudo, a gente precisa que ele seja muito bem delineado e que nesse delineamento a gente reduza o máximo possível de vieses, e a gente chama isso de validação interna, ou seja, o estudo foi bem feito. E quando a gente vai apresentar os resultados do estudo, a gente precisa dizer para quem esse estudo serve, que a gente chama de validação externa. Quando a gente lê um estudo e não sabe entender o que é validação interna e externa de um estudo, a gente pode estar cometendo um erro grave. Nesse estudo, por exemplo, é um estudo com uma validação interna ok, apesar de ter o viés de não ter nenhuma outra paciente com endometrioma que operou ou que fez tratamento clínico. Então, apesar de ser um bom estudo, é um estudo retrospectivo também, que está sujeito a viés de qualquer exame retrospectivo, dependendo de como foi analisado, pode ser que tenha algum erro ou tal. Então a gente confia, mas confia por ser uma boa revista, por ser um bom grupo, por acreditar que as pessoas fizeram isso bem. Beleza. Agora, pegar esses resultados e dizer que a partir de agora você sabe que os endometriomas, a grande maioria dos endometriomas diminui, está errado. Por quê? Porque é um estudo de um cantinho só. Um estudo lá da Romênia, da Eslovênia, não sei nem onde é que foi. Então você pegou primeiro uma população X. Você não teve um estudo feito em vários lugares para dizer, olha, os endometriomas daqui também diminuem, os endometriomas daqui também diminuem, os daqui também diminuem. Não, os daqui não diminuem. Você não comparou múltiplos lugares do mesmo jeito. Você não necessariamente incluiu todas as pacientes com endometriose, incluiu aquelas com moderada severa. Então, paciente com endometriose leve, por exemplo, pouco sintoma, ela não está abordada por esse estudo. Então, você não pode generalizar esses achados para todo mundo. Mas a pergunta que a paciente, que a minha aluna fez, é uma pergunta pertinente. Endometrioma pode reduzir? Pode, esse estudo mostrou que pode reduzir. E é a única pergunta que esse estudo responde. Então, é claro que precisa de outros estudos para avaliar se esse padrão de endometrioma é global, se essa evolução acontece em todo mundo, se isso vai recomendar alguma conduta no futuro. Isso não é assim. Isso é só uma pergunta respondida. Não é assim que se faz ciência. Você pega um dado e aquele dado ele responde a sua pergunta. Mas não se faz ciência exata e amplamente difundida com apenas um estudo retrospectivo. Se você gostou desse conteúdo, de novo, segue o nosso canal da Escola de Ultrassom, segue o meu Instagram, @radiologia, e eu te convido a conhecer a Escola de Ultrassom, que lá a gente te ensina a ser ultrassonografista melhor. É um projeto meu e do Augusto. E a gente tem muita, muita, muita vontade de que os ultrassonografistas do Brasil sejam como a gente. Então, clica no link para conhecer a escola.